igreja no Estado, como é que isso aconteceu? Com certeza. Quando os portugueses vieram ao Brasil, eles, além de trazerem a espada, eles trouxeram a cruz. Um era símbolo do poder do Estado, o outro símbolo religioso. Então, quando eles levantaram a cruz ali, em Porto Seguro, especificamente em Coroa Vermelha, e rezaram a primeira missa ali, e junto com a espada, estava se implantando esses dois poderes, que iriam caminhar juntos durante 400 anos da história brasileira. Veja, quando os portugueses vieram, então a religião predominante era a religião católica. Então, nos primeiros séculos, 1600, 1700, até o início de 1800, haviam dois tipos de ordenanças, as ordenanças manuelinas e as ordenanças filipinas, elas que regiam o Estado. E nessas ordenanças previa crime aquele que professasse uma religião que não fosse a católica, e ainda com pena de morte. Só no Império que se permitiu o culto, mas dentro das casas. Não se podia construir templos, cristãos de outras denominações, outras religiões, por exemplo, não podiam ser sepultados em cemitérios públicos. Até um caso muito interessante na Universidade de São Paulo, em que um professor do anexo da Universidade de São Paulo, em 1841, ele era descendente dos alemães, luterano, portanto, e por ser protestante não pôde ser enterrado num cemitério público. O que fizeram os estudantes da USP? Enterraram ele no pátio. Inclusive, este monumento está lá no meio da Universidade de São Paulo, ali no Largo São Francisco, e recentemente foi tombado como monumento histórico do estado de São Paulo, e é um marco da liberdade. Então, veja, 400 anos, desde 1500 até 1891, porque com o início, com a proclamação da República, temos a primeira Constituição da República. Então, na primeira Constituição nossa, aí sim se estabeleceu a liberdade religiosa, e o Estado laico. Portanto, nesse período, se nós analisarmos a história, nós vamos ver que muitos missionários, da Europa, principalmente dos Estados Unidos, vieram nesse período, no início do século XX, justamente por causa da liberdade que a proclamação da República trouxe. Tantas igrejas que a gente conhece hoje, tiveram início aqui. Com certeza, nessa época nesse aí, período, justamente. Bom, e privilégios? Teve alguma religião, teve privilégios em relação nesse período, a outras? Na história do Brasil, sem dúvida, ao longo desses 400 anos, a igreja oficial, era até decreto imperial, a igreja oficial era a igreja católica, era a única realmente que podia exercer a religiosidade para o povo, era a igreja católica, outra não podia. Como eu disse, somente na época do Império, de 1820, foi quando se podia apenas fazer cultos na casa, não se podia erguer templos, não se podia pregar em praças públicas, não podia se evangelizar, mas podia ter culto dentro das casas. Só depois de 1891 que houve uma liberdade. Mas veja, eu só gostaria de destacar, Silvana, às vezes algum amigo católico esteja nos assistindo, pode achar que estamos com preconceito. Na verdade, até a Igreja Católica também sofreu na época do Império em relação a isso. Porque o Estado, como a igreja era oficial, ele tinha o direito de intervir no Estado. Então, há dois institutos interessantes na época do Império, que era o padroado, quer dizer, o imperador, ele que nomeava os padres para as igrejas. Então, tolia a liberdade do Papa, da direção da Igreja Católica na época. Então, a gente chama isso de padroado. E veja, e outro aspecto interessante também é o beneplácito. Às vezes, os papas mandavam as normas ou as bulas, o imperador pegava e falava, eu não aceito, e não homologava. Então, veja, mesmo sendo a Igreja Católica a igreja oficial, ela não tinha essa liberdade plena também, porque o Império interviu bastante nessa relação. Bom, temos já uma participação por telefone. Converso com o Mauro de São Paulo. Alô? Alô, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Fica à vontade, então. Pode conversar com o nosso convidado. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. É o seguinte, como que nós teríamos acesso a essas leis? Porque é muito bom a gente ter essa oportunidade, de ouvir um doutor explicar.
mas seria melhor se a gente tivesse em poder das nossas mãos essas leis. Então é isso que eu queria saber, qual é o acesso que eu poderia ter. E parabéns aí pela programação. Deu para entender Entendi. a questão dele? Obrigado Mauro. ao telespectador Mauro. É uma pergunta oportuna. Veja, em relação à igreja, não existe uma lei igual a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Em relação à igreja, há legislações esparsas, né? A gente pode encontrar, né, normas lá no direito civil, no direito previdenciário, principalmente no direito constitucional. Então não existe um livro que eu pegue lá, né, e estejam todas as leis ali especificando as regras em relação à igreja. Então, na verdade, quando nós escrevemos esse livro, né, partiu desse princípio também. Então, nesse livro a gente tentou retratar, né, todas as questões legais envolvendo a igreja, envolvendo os membros, envolvendo o Estado, né, com decisões judiciais em todo o território nacional, enfim. Então, mas não existe, né, lá aquele manual, né? Não existe o manual. Não tem. Não tem. Tá certo, a gente agradece a participação do Mauro de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente continua a conversar com o Dr. Marcos Soler sobre a igreja e o direito brasileiro, mas agora é hora do quadro É Direito Seu. E hoje a gente vai apresentar para você vai ficar sabendo, na verdade, diferença, o que é Ministério Público, o que é Defensoria Pública. São termos que a gente ouve, enfim, mas nem sempre a gente sabe exatamente o que faz cada uma dessas instituições. Para começar, a gente vai conhecer o trabalho do Ministério Público. Vamos ver. Hoje você vai saber qual é a função do Ministério Público. O doutor Alexandre Moraes nos conta um pouco mais sobre o trabalho da instituição. O Ministério Público é uma instituição que é, por excelência, a instituição de defesa da sociedade. O Ministério Público é formado por membros de primeira e de segunda instância, em nível estadual ou em nível federal. Em primeira instância, a gente chama os membros da carreira de promotores de justiça, em nível estadual, em nível federal, de procuradores da República. Em segunda instância, de procuradores de justiça, e lá no Ministério Público Federal também tem o nome de procurador da República e, por vezes, subprocurador da República. Qual a diferença do Ministério Público Federal para o estadual? A rigor não é bem a questão de diferença, né? Os dois são Ministérios Públicos e, pela própria Constituição Federal, é como se fosse um só. Mas a Constituição, ela separou para uma questão espacial e de atribuições o que cada um faz, tá? Então, essencialmente, quando os interesses que estiverem sendo discutidos, protegidos, tutelados, são interesses ligados à União, às autarquias ou pessoas de direito público ligadas à União Federal, autarquias, empresas públicas, etc., vai atuar o Ministério Público Federal. Se há um servidor público federal envolvido, vai atuar o Ministério Público Federal. Todas as demais causas que não digam respeito a isso são tuteladas, protegidas e combatidas pelo Ministério Público dos Estados. Nós estamos em época de eleição, né? O que é o Ministério Público Eleitoral? O Ministério Público Eleitoral é uma parte da atribuição, uma pequena parte da atribuição dos Ministérios Públicos de fiscalização e combate da regularidade das eleições. Vai desde o combate, o promotor atua, o promotor de justiça, tanto na área criminal, coibindo todo tipo de abuso, crime ligado, protegido pelo Código e legislação eleitoral extravagante, e faz também todo tipo de fiscalização da regularidade da campanha, prestações de contas, elegibilidade. Como que a população tem acesso ao Ministério Público? O promotor, obrigatoriamente, aliás, isso é um comando da lei, tá? Por legítimo defensor da sociedade, é como se fosse o parlamentar não eleito, o membro do Ministério Público, o promotor de justiça. Por lei, ele tem o dever de receber qualquer petição e reclamação de qualquer pessoa do povo, tá? E ele pode fazer isso. O promotor atua em qualquer área de natureza criminal, essencialmente em quase 90% dos casos. É o promotor que tem o poder de investigar e de processar quem viola a norma penal. E na área civil ele faz desde das questões clássicas, como relacionadas a direito de família, a infância e juventude, a questões de registros públicos e questões novas de direitos que são muito mais do que individuais, que dizem respeito a toda a sociedade, como a proteção de meio ambiente, habitação e urbanismo, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência ou necessidades especiais, qualquer tipo de discriminação
de raça, cor, etnia. A gente só é livre de verdade quando a gente tem informação. Só com informação que eu posso escolher o que é melhor para mim. Então eu acho que, em primeiro lugar, é preciso, para encurtar os caminhos, que a população ou a pessoa interessada saiba exatamente qual é a natureza do seu problema. Sabendo isso, perguntar no Ministério Público qual é o promotor que cuida disso. Segundo lugar, eu sei que tem mais de um promotor que cuida dessa área. Pois bem, em que área eu moro? Qual é o promotor que atende essa área? Para que eu consiga encurtar a burocracia e já ir direto ao membro do Ministério Público que pode resolver o meu problema. Feita através de uma representação, uma cartinha ao promotor, ou feita verbalmente reduzida a termo, de tempos em tempos, o promotor tem a obrigação de prestar contas do que está sendo feito. Mas é interessante também que o promotor, que a pessoa vá de tempos em tempos exercer a cidadania plena, saber o que foi, para onde foi endereçado, para onde foi encaminhado, isso se tornou uma ação, é um inquérito civil. O promotor requisitou inquérito policial à delegacia de polícia, tem uma investigação tramitando. Não basta só fazer a reclamação, é preciso cobrar também. Essa é a cidadania ativa e plena, que eu acho que é preciso que a sociedade civil, ao lado do Ministério Público, exerça cobrando de quem de direito e quem tem o dever de prestar contas. Para contatar o Ministério Público, acesse o site mpu.sp.gov.br em São Paulo e para os demais estados, mpf.gov.br. Tá certo, e daqui a pouquinho você vai saber o que faz a Defensoria Pública, mas é depois do nosso intervalo. A gente faz um intervalinho rapidinho agora, 2 minutinhos, e já a gente está de volta para falar sobre Defensoria Pública e tem a continuação do nosso bate-papo sobre a Igreja e o direito brasileiro. Até já!